Logo após a festa da aclamação que tomou conta do Brasil com a coroação do Dom Pedro II, veio um grande problema. A partir de agora, quem iria controlar o poder político durante a regência, durante a menoridade do imperador? Afinal, a lei ela determinava que o menino só poderia assumir os poderes com 18 anos de idade. E, em todo caso, quem deveria controlar esse local de poder era o parente próximo. Só que o Dom Pedro II era órfão e você não tinha ninguém ali da dinastia dos Braganças apto a ocupar esse cargo. Então, nesse caso, a lei ela mandava que o Senado escolhesse uma pessoa. Só que quem seria essa pessoa escolhida? Entende? Porque mesmo que o processo de abdicação do Dom Pedro II fosse comandado por aqueles que futuramente formariam o Partido Liberal, ainda assim, dentro desse mesmo grupo, existia visões diferentes. Você tinha aqueles chamados liberais exaltados e aqueles moderados. E aí, quem ia controlar? Seriam os exaltados ou seriam os moderados? Então, seguindo a lei que determinava que, enquanto não fosse eleita uma regência, deveria ser escolhida uma regência provisória, foi escolhida a regência provisória trina, que tinha o Francisco de Lima e Silva, o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e o José Joaquim Carneiro de Campos. E esses políticos, eles possuíam uma coisa em comum. Todos os três eram da linha dos chamados liberais moderados. E isso irritou a outra área, né, dos chamados liberais exaltados. Para ficar mais claro, como é que era a divisão naquela época? Você tinha os moderados ou os chimangos, que defendiam uma maior centralização do poder, mas ainda assim com viés liberalizante e a favor da abdicação do Dom Pedro I. Você tinha os exaltados ou chamados jururubas e também farroupilhas, que eram aqueles que queriam uma reforma muito mais radical do sistema político. Você tinha os restauradores, também conhecidos como caramurus, que eram aqueles que queriam a volta do Dom Pedro I. O grupo 1 e 2, né, os moderados e os farroupilhas, eles dariam origem futura aos liberais. Então, a partir daqui para frente, quando eu falar liberais, eu quero me referir a essas pessoas. E o que daria origem ao conservador seriam os caramurus, junto com alguns dissidentes do Partido Liberais, dissidentes dos moderados. Alguns moderados foram passando para o lado conservador. Quando a gente olha no segundo reinado, é mais polarizado, né? Você tem conservadores liberais, aqui você tem esse imbróglio todo, mas já dá para a gente entender, né, quando eu usar o termo liberal conservador, ao que eu estou querendo me referir. O primeiro momento da regência, a gente tem a grande vitória dos liberais. Os liberais conseguem vitória em praticamente tudo. Então, até 1834, né, ou seja, os 3 primeiros governos, tanto a regência provisória, que é a primeira, quanto a regência permanente, né, regência trina permanente, quanto a regência de Diogo Feijó, são de viés liberal. Tá? Os conservadores só vão conseguir voltar ao poder depois no regresso conservador, mas isso é mais para frente. Vamos aos poucos para entender o que aconteceu nessa gestão liberal. O objetivo da regência provisória é conter a agitação política daqueles que queriam a volta do Dom Pedro I. Você precisava pacificar a situação daquele momento. Eles retomaram os cargos, né, ministros que haviam sido demitidos pelo Dom Pedro I, começaram a voltar decisões feitas pelo primeiro imperador. Eles convocaram uma assembleia legislativa para criar um novo corpo de lei, anistiaram presos políticos do primeiro reinado. Eles afastaram aquelas pessoas que eram consideradas desordeiros, né, suspeitos, e emitiram também um parecer onde se comprometiam com a ordem política do país. Só que mesmo todas essas decisões, o clima estava muito instável e precisava eleger rapidamente uma regência. No dia 3 de maio, né, pouco tempo depois da abdicação do Dom Pedro I, já foi feita a eleição da regência trina permanente, que terminou no dia 17 de junho. A partir daí, a coisa começou a ter outras decisões políticas. Essa regência trina permanente era formada por José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. E esse grupo também era composto, na maioria, de moderados, o que novamente irritou os exaltados, que sentiam, olha, nós fomos os mais ativos na abdicação do Dom Pedro I e não estamos tendo tanto espaço assim na regência. Eles começaram com algumas medidas mais brandas, como, por exemplo, a elevação de escolas de saúde para faculdades, reorganização do poder judiciário e o estabelecimento do tribunal do júri. Só que aí eles começaram, por exemplo, uma reforma que aumentava o poder do legislativo e da regência em cima do próprio poder do imperador
inclusive, o que gerou bastante satisfação. Eles também criaram a Guarda Nacional e no dia 3 de abril de 1832 estourou uma revolta no Rio de Janeiro pedindo a volta do Dom Pedro. Nessa época tinha uma figura muito importante para a independência, um grande aliado do Dom Pedro, lembrando que o governo, né, o governo foi um dos grandes agentes da abdicação do Dom Pedro. Então o governo tinha grandes problemas com o Dom Pedro. E você tinha um grande aliado do Dom Pedro, que é o José Bonifácio, na tutoria, cuidando da educação do Dom Pedro II. E o que eles fizeram? Eles acusaram o José Bonifácio de ser o mandante dessa revolta. E o Bonifácio foi afastado do cargo. Ele nunca mais voltou, mesmo depois de provada a sua inocência. Agora, não é porque ele foi inocente nesse caso que muitas vezes José Bonifácio não usou da sua posição, né, para poder tumultuar um pouco o império. José Bonifácio, ele participava muito dessas disputas facciosas políticas, né? Então, ele é um cara bastante turbulento, como Heitor Lira traz, mas essa não é a perspectiva que a bibliografia básica que a gente está trazendo traz, né? Que é a do José Murilo de Carvalho, que dá mais ênfase nesse fato dele ter sido inocente nesse caso e mesmo assim punido. E sabe algo que é curioso? O principal acusador do José Bonifácio foi o padre Antônio Diogo Feijó, que vai ser inclusive o próximo regente, né? Vai ser a primeira regência única. Para entender a importância do José Bonifácio, é preciso a gente pensar o cargo que ele ocupava, que era o cargo de tutor. O que é o tutor, né? Naquela época você tinha praticamente 4 figuras principais. Tutor, o regente, né, quando se diz de relação direta com o imperador menino. Tutor, os professores, o regente e a aia. A aia é quem cuidava da educação doméstica. Então eram crianças, tinha que tomar banho, escovar os dentes, etiqueta, a aia, Dona Mariana. O tutor era quem cuidava da formação, ou seja, escolhia os professores, que era quem ensinava, então de matemática e tal. E o regente era ligado ao império, então era quem governava no lugar do imperador, enquanto ele não estava apto a governar, né? Então o que a gente tem que pensar? O tutor estava em contato direto com o Dom Pedro II, estava numa função privilegiada, ele contratava os professores, naquela época você ser professor do imperador era uma grande coisa, né? E o José Bonifácio ocupou essa cadeira. Isso foi um pedido pessoal do Dom Pedro I, porque o Dom Pedro I e o José Bonifácio estavam brigados na época. Mas mesmo assim o Dom Pedro I enxergava o José Bonifácio como um homem mais inteligente, instruído na visão dele, para poder educar o Dom Pedro II. E o José Bonifácio aceitou isso. Só que o José Bonifácio tinha grandes problemas e grandes conflitos com os políticos responsáveis pela abdicação do Dom Pedro I. Então a sua escolha, apesar de ser aceita por ser uma vontade do primeiro imperador, ela já gerou celeumas desde o início. E como ele estava numa posição de poder e de influência em cima do imperador menino, a regência estava muito insatisfeita. Então essa briga entre o José Bonifácio, entre a tutoria e a regência, foi até que chegou o momento que o José Bonifácio foi retirado do cargo e daí entrou o Itanhaém, que vai ser o tutor do Dom Pedro II até o final. O fato mais relevante feito pela regência provisória, regência trina, quer dizer, o fato mais relevante feito pela regência trina permanente foi, sem dúvida nenhuma, o Ato Adicional de 1834, que descentralizou muito o governo do país, indo para um caminho mais liberal, liberalizante. E esse caminho liberal colocou muito poder nas localidades. E esse poder nas localidades gerou uma guerra entre facções políticas que deu, inclusive, base para as revoltas regenciais que nós conhecemos, né? Como a cabanagem, a sabinada, né? A farroupilha, a malês. Essas são as mais famosas, né? São diversas revoltas que estouraram a partir dessa descentralização. E daí assumiu logo em seguida a aprovação do ato adicional Diogo Antônio Feijó, que é o primeiro regente uno. E assim, o Diogo Antônio Feijó começou a se atrapalhar com todas as decisões. E essa descentralização, essas revoltas, esse caos caiu em cima do colo dele. E ele não soube lidar com isso. E daí o governo dele foi praticamente um caos. E foi um caos tão grande que os próprios liberais que apoiaram, os liberais moderados, começaram alguns a migrar para a oposição, formando assim a ala conservadora, uma coalizão conservadora. O Diogo Antônio Feijó, sentindo a pressão, né, vendo como a coisa estava, ele abdicou, ele falou que era por problema de saúde, mas isso é desculpa que todo político usa, né? E daí começou o chamado regresso conservador, com a última regência, que é a regência una do Araújo e Lima,
que ele começa um processo de revogar as ações liberais e descentralizantes e centralizar novamente o Estado. Então os conservadores voltam nesse momento ao poder. Então nessa ideia de criar uma grande unidade nacional, de centralizar as coisas, né, ele cria o IHGB, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, ele cria o Colégio Dom Pedro II, ele traz mais força ao Exército, ele cria o ato interpretativo do ato adicional, que fazia com que aquelas medidas liberalizantes fossem voltadas atrás e o poder ficasse mais na mão do governo central. E daí isso dá a tônica do grande debate do Segundo Reinado, que eram os conservadores, que de um lado defendiam mais centralização e força na mão do rei, e também eram favoráveis à vitalicidade do Senado, e os liberais que eram contra a vitalicidade do Senado, ou seja, que o cargo durasse o resto da vida do senador, e defendiam a centralização do poder político, dando mais poder às províncias, né, que naquela época eram como chamados estados. O que os liberais perceberam? Olha, nós não vamos conseguir voltar, né, nós estamos muito desmoralizados, nós não vamos conseguir voltar ou por um apoio popular ou por um apoio político. A gente precisa fazer algo para poder voltar ao poder. E esse algo que eles encontraram era pedir a maioridade de Dom Pedro II, que era algo que aconteceu lá em Portugal, né? A emancipação da Dona Maria II para ela poder governar, então ela começou a governar menor de idade. Por que no Brasil não poderia acontecer a mesma coisa? Começou o movimento, né? Formou o Clube da Maioridade, que era o clube onde esses políticos se encontravam, para poder articular o golpe da maioridade. O próprio Dom Pedro II chegou a ser cogitado, aí você tem aquela famosa frase dele, de se ele estava pronto, se ele queria, e ele falou, quero já, só que provavelmente, né, como grande parte das frases icônicas da história, né, alteraram um pouco o que o Dom Pedro II falou para parecer mais explosivo, na época era um menino de 14 anos de idade, só que ele aceitou, o Dom Pedro II achou uma boa ideia ele ir para o poder, e toda essa articulação, né, os liberais fizeram dentro da Câmara, começaram a jogar para a população, na imprensa, para político, para o exército. Então, quando estava nessa discussão da maioridade, a Câmara, né, o próprio Bernardo Pereira de Vasconcelos vai descrever, um conservador, né, um Bernardo Pereira de Vasconcelos, fundador do Partido Conservador, que as pessoas lotavam a Câmara em prol da maioridade. Então chegou um momento que era impossível se posicionar contrário. E mesmo sabendo se tratar de um golpe, os próprios conservadores tiveram que ceder. E daí eles cederam, e qual que era a estratégia? Bom, a gente sabe que os liberais querem isso para eles voltarem ao poder, porque quando Dom Pedro II assumir, ele vai colocar um liberal no poder. Só que o que a gente faz? A gente aceita isso, porque a população já comprou, já não tem mais o que fazer, só que quando eles voltarem ao poder, a gente faz de tudo para eles saírem rápido e para manter o que começou com o regresso conservador, para não deixar essas políticas serem descartadas. A partir daí você tem a coroação do Dom Pedro II, que é uma festa gigantesca, né? E o grande desafio que o Dom Pedro II ia enfrentar no Segundo Reinado, é claro que ele não sabia ainda, ia ser a estruturação política do Império, de forma que mantesse a unidade nacional e diminuísse essa guerra entre facções, a Guerra do Paraguai, que vai estourar pouco depois dele assumir na história em 1864, e a abolição da escravidão, que já era um processo que começou com a abolição do tráfico de escravos, mas a discussão, o debate vai aumentar com o abolicionismo do Segundo Reinado. Mas esse é o tema da nossa próxima aula do mini